fácil, né? Todas as... Senta-se, irmãos. Eu me empolgo de falar sobre Samuel, sobre Ana, porque é um dos livros que eu gosto de ler. Sou apaixonada pelo livro de Samuel. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus, aleluia. alguma vez na nossa vida alguma coisa é fácil? Não, né, irmãos? Não. Então, a realização das nossas conquistas vem através de luta, de sacrifício. Glória a Deus. Então, e Ana estava sofrendo, porque ela tinha uma limitação. E ela nasceu com essa limitação. E naquela época, a mulher que não tivesse filho, ela era uma mulher, assim, vamos dizer, triste, uma mulher, humanamente falando, amaldiçoada, né? Não chega a ser assim, mas, né, uma mulher que não tinha gozo na vida, porque na época era ter filhos que, né, era a bênção de Deus, né? Era a bênção. Glória a Deus. E a mulher que não pudesse frutificar, então ela era considerada a pior das mulheres. Assim que nós irmãos, não escolhemos, né? Que nem no caso de Ana, ela não escolheu ser estéril, ela não escolheu não ser assim. E como todo mundo tem, nós também tivemos, porque eu tive, e acredito que todo mundo tem uma penina na vida, né? Para jogar lá embaixo, para irritar, para falar que não pode, para falar que não realiza, para tirar o sossego do outro, né? É, eu Deus. acredito que penina não era de Deus, né, irmão? Porque a pessoa, para irritar, para tirar a paz do outro, né? Para perturbar, eu acredito que não venha de Deus, né? Então, e aí, não bastasse Penina ficar irritando Ana, ainda ela tinha Eucana, né? Para animar ela, para falar para ela, não sou eu melhor que 10 filhos? Glória a Deus. É, Deus. Então, mas Ana, atribulada ainda de coração, ela orava a Deus, ela clamava. Né? Oh, Deus, Então, aleluias, glória a Deus. Ele clama a Deus, ele se compromete com Deus, ele faz voto com Deus. E Santo é o Senhor, luta para que aleluia. aquilo seja realizado, para que aquele sonho se realize, né, irmãos? Glória a Deus, aleluias. Então, eu sempre brinco às vezes com meu filho, sabe? Eu tive uma penina na minha vida, sabe? Que entrou na minha vida e me deixou com 3 filhos pequenos, sem ter condições de sobrevivência. Só que eu agradeço a Deus, sabe? Porque, tá certo, essa penina caiu na minha vida, sabe? Mas foi ali que eu consegui me despertar. Oh, glória a Deus. Lutar, pra mim, Propósito de Deus, sair, aleluia. sabe, da zona de conforto, Aleluia. sabe? Para mim conseguir a trabalhar, né? A dar conta dos meus filhos e a ensinar eles hoje. Glória a Deus. Se hoje eu vejo meus filhos na casa do Senhor, que eu vejo meus filhos, sabe, a ser abençoado, é através disso, sabe? É através da provocação, é através disso que aconteceu na minha vida. E assim, a gente voltando para a palavra de Deus, a Penina também, né? Com todas essas perturbações, com essa implicância de Penina, de Ana não ter filhos, foi que Ana orava, Ana clamava, e Ana não saía, né? Assim, da presença do Senhor, lutando, pedindo, clamando a Deus, né? Por aquele sonho, pelo filho, Glória a que Deus, tanto ela queria, né? Então, e o Eucana, quando subia, ele subia para o templo para fazer lá o sacrifício, ele fazia o sacrifício dobrado por Ana, porque ele amava Ana. Só que não bastava ele amar Ana, não bastava. Era o sonho que Ana tinha de ter um filho. Aleluia, né? Jesus. Então, e o mais importante, irmãos, que eu aprendi assim, lendo esse texto na Bíblia, que Samuel, né? Ele foi consagrado a Deus antes de nascer, né? Eu vejo assim, Samuel, ele foi um profeta muito assim, usado por Deus, né? Oh, muito, Deus, aleluia. Glória a Deus. Assim, muito usado por Deus, né? Porque foi ele que foi, né? Desde do ventre da mãe dele já prometido, né? Para Deus, que quando Ana
fez o pedido, ela falou, não passará, né, na vara, fez o voto e falou que ele ia ser, né, servir a Deus por todo o tempo da vida dele, né? Então vê como Deus já tinha recebido Samuel né, como voto. E Ana, assim que Ana ia, orava, ia para a igreja, fazia os votos dela, né, o sacrifício dela, né, todo ano que ela ia, ela já ia, né, pedindo para Deus a esperança que ela ia receber aquela bênção né, que ela tinha pedido. Glória a sempre Deus. Aquele, irmãos, que gosta sempre tem um, né? Quando a gente está na fé da gente ali, crente que a gente vai receber, né? Sempre tem um para dar carona na derrota dele, né? É verdade. Isso aí sempre vem, a gente vê assim que fala assim, não vai para a igreja não faça voto, não faça isso, não faça aquilo, porque Deus, aleluia. Não luta pelo teu casamento não luta pelo teu filho não. Então eles querem emprestar a derrota deles pra gente, sabe? Pra não deixar a gente lutar, né? Então imagina se a Ana tivesse entrado no comodismo que Eucana queria que ela ficasse, né? Deus. Não lutar, só que ela não entrou na dele. Ela falou, não, eu quero meu filho. Eu vou buscar por isso. Eu vou lutar por essa bênção. E ela ia, né? Até que um dia ela estava lá orando, né? Na igreja, no templo, quando ela estava tão atribulada de coração, tão perturbada lá de Penina tá perturbando ela, criticando ela e atazanando a vida dela, né? Que nem a voz dela já não saía mais, ela já estava orando em espírito já. Deus. Só que o sacerdote achou que ela estava embriagada, né? Falou para ela, né, que ela largasse, né, do vinho. Só que ela não estava, ela estava assim tão confiante, tão esperançosa e tão cheia, Glória a Deus, sabe, daquela esperança que Deus ia fazer na vida dela, né, o milagre. Ainda chegou Eli falar uma coisa dessa, ela falou, não, meu Senhor, a sua filha não tem a sua filha como filha de Belial. Aí ele se comovendo com aquilo ali, vendo que ela não estava, falou para ela, vai, que será concedido o teu sonho, o seu desejo. E foi ali que nasceu Samuel. Aí eu vejo assim, irmãos, Deus é poderoso, maravilhoso, né? Agora a gente vê assim a situação que Samuel foi criado, né? Veja bem os exemplos de filho de Eli. Olha onde que Samuel foi criado. Sendo que lá o Finés e o Ofni lá, né? Só faziam coisa errada, só faziam besteira na vida, né? Verdade. E Samuel não entrou na deles também. Sabe? Deus, é verdade. Ele tinha um compromisso, ele tinha Glória a Deus. Uma unção de Deus, ele tinha uma responsabilidade com Deus. Aleluia, Né? Já devido ele já ser concebido já com essa promessa. Sim, Deus, ser, aleluias. Né, o Deus ajudante, tremendo, filho glória a de Deus. Então, irmãos, a gente tem que, assim, por mais lugares que a gente viva, né, sendo que, assim, lugares que, eu sei, eu trabalhei no meio de pessoas que, mundano, pessoa que falava, puxava o tapete da gente mesmo, brincava e puxava, sabe? Se você falasse uma coisa de Deus, ele falava 10 que não. Se você falasse que era, ele falava que não era. Então, para tirar a fé da gente mesmo, né? Então, aí é nessas horas que a gente não pode, né, entrar na deles, embarcar na derrota deles, embarcar na conversa deles e não buscar Deus. Porque todo aquele que busca, ele tem um compromisso com Deus. Porque se a pessoa busca é porque ela tem fé. Deus, aleluia. Ela tem fé, ela tem certeza que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que pode responder
responder o Glória a pedido Deus, dela, aleluia. que pode responder aquilo que ela deseja, o sonho Sim, dela. meu Deus, pode realizar, aleluias. né? Eita, Deus tremendo. Eu sei, glória a irmãos, que Deus. Deus, apesar de todas as limitações, as limitações que Ana tinha, Deus deu a ela o filho dela, né? E daí, irmãos, eu acho assim, né? Que para ver, né? A esperança de toda, assim, da pessoa que anda com Deus, que confia em Deus, né? E que eu falo assim, não há aquilo que Deus não possa, né, realizar na tua vida. Até eu estava vendo num versículo que eu estava lendo lá, estava escrito no Santo Deus, papel aleluia. meu, eu até escrevi, sabe? O textinho, sabe? Que assim, Deus, ele mora assim num lugar onde não existe impossível, né? Que ele é o Deus do impossível. E quando a gente tem a fé, que a fé nossa é tão grande assim, que a gente deposite a fé da gente nesse Deus poderoso, nesse Deus do impossível. Sim, meu Deus, aleluia. Que para ele não tem o impossível, sabe? É nesse lugar que nessa hora a tua fé vai. É, Deus, É por aleluia. essa razão que Deus responde ao Sim, nosso meu Deus. pedido. Que Deus responde ao nosso sonho. Que Deus realiza os nossos sonhos por essa razão. Por quê? Porque Deus vê o compromisso. Deus vê o desejo do nosso coração. Né? E eu sei dizer, irmãos, que eu estava até comentando com meu filho lá em casa, né? A gente vê as coisas que Deus faz na vida da gente, assim, por mais que a gente não mereça. Porque eu vejo assim, no meu caso, né? Eu vim de uma família, né? de uma família umbandista. A minha irmã morreu na Umbanda. Não tinha quem falasse para ela que não era. E até um dia eu já falei aqui na igreja, mas eu gosto de falar isso. Sabe? Eu falo assim que Deus me escolheu, sempre eu falo. Glória a Deus, aleluia. Deus me escolheu, sabe? Que eu encontrei a palavra de Deus assim. Eu tinha ido, irmãos, eu me lembro como se fosse hoje, no dia 8 de dezembro, numa caravana pra praia, pra entrega de Iemanjá, que ia ter festa de Iemanjá lá, sabe? E daí tinha umas moças entregando um panfletinho na praia. E eu peguei um panfletinho dela. Aí o que eu fiz? Eu peguei uma outra amiga minha que eu conhecia lá, sabe? Falando, vamos lá ver onde que é. Ela falou, vamos sim. E a gente pegou e foi nessa igreja, sabe? Então foi lá que eu conheci Jesus. E eu vi assim, o tanto tempo que eu perdi longe de Deus. Hoje eu vejo assim que Deus, por mais difícil que seja a minha vida, por mais difícil que seja a nossa vida, a gente vê que Deus responde. Sim, meu Deus. Eu tive uma fase tão difícil na minha vida. Eu trabalhava, irmãos, num lugar onde que não conhecia ainda Jesus nessa época. Aleluia. Eu estava trabalhando e então a gente fazia um monte de comida. Na minha casa não tinha, sabe? Os meus filhos, às vezes, para meus filhos se alimentar, eu mandava eles para casa da minha mãe. E, sei lá, eu ficava até chateada de mandar eles todo dia para lá. Ela falava, mas, né? E, como dizia, né? Todo dia, um dia, o outro, ainda tudo bem, mas todo dia. Aí eu comecei, irmãos, pegar e levar resto de comida desse lugar, que era bastante. E às vezes eu pegava resto de carne que as crianças não comiam, eu enfiava no meio daquela comida, sabe? Que eu falava que era para levar para o cachorro, que era para levar para dar para o cachorro. Só que eu chegava lá em casa, eu lavava aquela carne, colocava salzinho de novo, tá? Dava uma temperadinha para me dar para meus filhos, que eu não tinha. A partir, sabe, de quando eu conheci a palavra de Deus, que eu realmente assumi, abracei esse Deus poderoso, foi aonde que Deus me deu a inteligência, me deu a direção. Aleluia. Aonde eu pude arrumar um trabalho, trabalhar, terminar de criar meus filhos, até onde eles tiveram
idade para eles começarem a trabalhar e dar continuidade na vida deles. Mas assim, foi uma coisa bem difícil, sabe? Mas aí eu vejo assim, puxa, como a gente, né, na presença de Deus é mais fácil para a gente caminhar. Deus. Como é difícil a gente viver longe de Deus, né? Então, assim as coisas, assim foi a vida, né? Minha, longe da presença do Senhor. E voltando à palavra de Deus, querido. assim, a Ana, no caso, né? Ela teve a vida dela a partir daquele voto que ela fez. Glória a Deus. O filho dela, né? Que ela tanto pedia, ela teve o filho dela graças a Deus. nesse voto que ela fez, né? Então a gente vê assim, né? Que Deus transforma todas as vidas, né? Deus transforma a nossa vida. Eu vejo, né? Eu vi, né? No texto da palavra de Deus, Deus transformando a vida de Paulo, né? A vida de Paulo, aonde ele viu, né? Ele encontrou o Senhor, ele encontrou Deus e Deus salvou ele, né? Porque ele também era uma pessoa que não conhecia Deus, e Deus transformou a vida dele. Outra coisa que eu vi no texto também sagrado, que eu achei muito lindo, que eu sou fã também, eu falo que eu sou fã da história de Moisés, né? Para ver Moisés do jeito que ele veio para o que ele foi, né? O Salvador, né? do povo do Egito, né? E Moisés estava lá com uns 80 anos já, sabe, pastoreando, né? As ovelhas dele lá, os animais dele lá, quando ele viu a sarça ardente, né? Que foi o encontro que ele teve com Deus. Sim, meu Deus. Então, assim, a gente vê as mudanças, as bênçãos, as coisas que Deus faz na vida da gente. Glória a Deus. Com todas as limitações da gente, né? E é maravilhoso, né, irmãos? A gente estar na presença do Senhor Jesus.